poética de almas, sem passar por nenhuma faculdade humana, totalmente movida pela minha sabedoria. Eu não sou contra psicólogo nem psiquiatra, eles vivem disso, mas você é responsável, como um grande psiquiatra disse, porque o psiquiatra, ele direciona, receita drogas legais. E a pessoa fica dependente e fica a vida inteira no consultório, porque sempre soltando dinheiro, sempre soltando dinheiro. E se você falar para Jesus, você não vai gastar um centavo, mas vai ter que haver uma mudança no seu coração. Então vejam bem, vou repetir isso aqui. Muitas pessoas, a falta de um diálogo nos lares, o excesso do orgulho do ego, impede que as pessoas digam o que realmente sentem e levam essa carência para dentro dos consultórios psicológicos e psiquiátricos. Desperta e destrói os casamentos e acabam procurando em outras pessoas o que não achamos dentro de casa. Por quê? Faltou primeiro a confiança em Deus, a conversa com Jesus, e depois faltou o diálogo. O diálogo que precisa de haver entre as pessoas. Então, gente, vamos meditar. O dia de hoje, ele falou coisas inéditas, coisa que muita gente nunca ouviu. Eu também não, mas as coisas vão saindo assim, ao léu, vai saindo aleatoriamente. Então vamos parar para pensar, como é que está a minha vida, na minha casa, na minha família, eu com a minha esposa, meus filhos, como é que está o meu relacionamento na minha família, se não tiver esposa, filhos, irmãos, amigos, parentes. Vamos mudar o esquema, vamos pensar, hoje é 1º de maio, é o marco, é o dia D, para mudar o nosso modo de pensar e para pedir a Deus, antes de mais nada, que nos dê a fome de ler a palavra, a fome de conhecer a nossa história, a fome de nos preparar diante do que vemos nas manchetes mundiais, aproximação do dia do que vai acontecer o Maranatá. Vem, Senhor Jesus. E para encerrar, sem querer passar medo, a última batalha que fala na Bíblia se chama Armagedon. E ela vai ser realizada em Israel, num lugar chamado Meguido. Eu fui lá, eu conheço lá. Então, gente, e lá Israel é o estupim do mundo. Que nós possamos pedir a Deus, nessa manhã, que esse Espírito Santo, que foi derramado sobre nós no início, que Ele faça brotar em nossos corações a sede, a gana de conhecer a palavra e de mudar o nosso comportamento. Que o diálogo, primeiro o diálogo com o Espírito Santo e depois com aqueles que estão pesando um pouco na nossa vida, o diálogo, abrindo os nossos corações para que o amor maior seja a tônica da nossa vida, consequentemente nos dando o prêmio da salvação. Vamos meditar um pouquinho? Te pedimos, Senhor, que o Senhor realize a tua obra, aquela que o Senhor começou hoje, no início. Refere-se a cada pessoa que veio aqui esta manhã. Que esse dia 1º de maio seja o dia D na sua vida, o dia da mudança, o dia da vitória. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que assim será. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Obrigado. Agora, eu gostaria de pedir, se alguém tem alguma coisa para falar, alguma manifestação de Deus, de verdade na sua vida, vem cá falar.
enquanto ele chega aí, Deus está me mostrando, para ler o capítulo, o Atos dos Apóstolos, discurso de Estevão, que é uma síntese de tudo isso que foi dito aqui. Eu quero dizer a todos que nós somos privilegiados de assistir aqui, na simplicidade dessa casa aqui, o verdadeiro cristianismo. Este é o verdadeiro cristianismo. É o cristianismo que nasceu, o princípio de cristianismo. É o cristianismo de Paulo, de Pedro, de Marcos, que já era conhecido de Jesus quando criança. É o cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo que não tem costumes, porque Jesus não permitiu o costume, que o costume não entrasse no verdadeiro cristianismo. Quando os judeus tinham 3 costumes fundamentais, aqueles costumes que os judeus jamais aceitariam que fosse quebrado, mas eles mesmos às vezes quebravam, que é não comer carne de porco. Segundo, não desobedecer, não trabalhar no sábado. E terceiro, costume é não lavar as mãos? Não lavar as mãos. Não deixar de lavar as mãos. Eram costumes sagrados. Então, todas as vezes que esse costume foi quebrado pelos seus apóstolos, Jesus repreendeu. Quando no sábado, Jesus pediu no sábado, que Jesus curou no sábado. Curar era considerado trabalhar. Ele estava trabalhando. Então eles repreenderam Jesus. Mas você está fazendo isso no sábado. E ele respondeu: e vocês, hipócritas? Vocês por acaso, quando a sua vaca está atolada, seu animal está atolado, você não vai lá no sábado e retira ele para salvar ele e não ter prejuízo? Então, a carne de porco, ele falou: o que entra pela boca não importa. O que importa, isso vai sair. Entrou e sai. O que importa é a palavra. Essa é importante. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra, porque a palavra ela pode desagradar o Espírito Santo, conforme a palavra que você disser, uma palavra que não agrade o Espírito Santo é terrível. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com a língua. É uma coisa muito pequenininha, está na nossa boca, mas a gente tem que ter cuidado com ela. E em terceiro lugar, lavar as mãos. Os judeus, mas os seus apóstolos não lavam as mãos. Isso aí não tem a mínima importância. Porque os costumes, Jesus foi contra os costumes. Então, todo costume, seja ele judaico, esses costumes eram judaicos, sejam eles judaicos, gregos ou romanos, eles não importam em nada. Jesus foi contra os costumes e foi claramente contra o costume. O costume de nada adianta. Por isso que a sua palavra é eterna e sagrada. A palavra de Jesus tem vida porque ele não carregou o costume, porque o costume muda. O costume grego já não tem, já não existe mais. Alguns costumes, mesmo no judaico, já não existem mais. As mulheres já podem entrar na sinagoga, não podiam entrar na sinagoga. Eram os homens que entravam e depois contavam para elas o que aconteceu. E as profecias de Jesus sobre o final dos tempos foram muito claras. É através de sinais, vocês verão os sinais. E quem não entender os sinais é porque é ignorante. E um